Debate Bola 4 Linhas se arrebata de emoção no coração para trazer o bloco do Flamengo. E as emoções prosseguem de maneira negativa para a torcida rubro-negra. São 8 jogos sem vitória e a 4ª derrota consecutiva. Desta vez para o Atlético Paranaense. No Cláudio Moacir, 2-1 para o Furacão. Gols de Heracles e Guerron para o Atlético e o Wellington descontando para o Fla. E já mando para a mesa. Quem fez o gol do Flamengo? Torcedor. Acredite se quiser, mas se não quiser também não faz mal, não. Porque ele também, para variar, ele entregou um. Da série, daquele programa antigo da TV Manchete, né? Acredite se quiser. Mas eu já mando para a mesa. O Mengão tá pela bola 8? Olha, Vinícius, uma amiga minha no Facebook me mandou a seguinte mensagem, né, para todos, né? No início o Flamengo parecia um bonde sem freio, né, atropelando os adversários. Agora o Flamengo, malandramente, está parado na esquina, né, deixando os adversários passarem para que ele volte a ser o Mengão sem freio, né? Agora, quando é que vai ser o Mengão sem freio? Tá difícil, hein? Porque parado na esquina é uma coisa, parado na tabela é outra, né? Completamente diferente. O Quaresma, ele tem uma outra frase. Qual é? Qual que é? Lembra que o nosso amigo aqui de fora da produção perguntou pra você do Flamengo agora? Não me lembro. Sério Não? mesmo. Não lembra, não? Diga aí. Então tá. Me lembre. No final do quadro eu trago pra vocês. Mistérios. Opa, mistérios da meia-noite. Tá certo. Agora falando do jogo, uma bola do Renato Abreu no travessão, muitas tentativas, Atlético Paranaense acuado, mas gol do Furacão. Exatamente. Por que tanta falta de eficiência do time rubro-negro? Do rubro-negro carioca, aliás. Porque o que acontece? O Flamengo, ele ficou tocando bem a bola no campo de ataque, mas assim, apesar das tentativas que ele teve, né, ele tocou muito, mas aí na hora de algumas vezes ele chegar perto do gol, ele errava o passe. Então isso dificultava a criação de mais jogadas pelo Flamengo, né? E o Atlético Paranaense, o Flamengo só chegou muitas vezes ao gol também porque o Atlético Paranaense estava recuado demais no primeiro tempo, né? Sim. Aliás, no jogo todo, né? É verdade. Agora o Ronaldinho Gaúcho de novo muito isolado. O problema é o seguinte, tá? Isso tá ficando claro para mim nesses 8 jogos. A base do meio de campo do Flamengo era formada por 2 jogadores, o Williams e Thiago Neves. Os 2 que davam a liberdade para o Ronaldinho Gaúcho criar as jogadas dele. Os 2 caíram muito de produção, o Flamengo caiu muito de produção. Por quê? Porque o Ronaldinho Gaúcho é uma andorinha só. E uma andorinha só, como diria a minha amiga Miriam, né? Não faz verão. Mas o Ronaldinho Gaúcho tem carregado o Flamengo nas costas. Pois é por isso mesmo, entendeu? Tem carregado o Flamengo nas costas, entendeu? Por isso que eu não culpo o Ronaldinho Gaúcho. Eu culpo o Williams e Thiago Neves, principalmente ainda o Williams, que antes era ladrão de bolas e errava passes. Agora, nem ladrão de bolas e não só isso, dá gols para os adversários. Mas você acha que ele já tem que ser banco, o Williams, cara? Eu acho. Quem que você iria colocar? Então, Ayrton e o Maldonado. E pra você, o Quaresma queria falar aqui? Diga aí, Quaresma. Bom, eu acho que o próprio Ronaldinho Gaúcho ele ficou sozinho nesse jogo porque o senhor Thiago Neves em nenhum momento apareceu para ajudá-lo. É simples. Aliás, o senhor Thiago Neves, pra variar, mais uma vez ele começa muito bem no time e depois ele cai de produção vertiginosamente. E outra, o Ronaldinho Gaúcho, ele tem que perder 2 manias que ele trouxe da Europa, provavelmente. A primeira, ele está reclamando demais dos juízes. Em praticamente todo jogo, jogo, ele está reclamando dos juízes sistematicamente, de uma forma até agressiva, podendo prejudicar o time do Flamengo. Segunda coisa, ele está batendo muito.
Nesse Não jogo tem que- contra o Atlético Paranaense, até que nem tanto, né? Mas no jogo contra o Corinthians, sim. Bateu Ele demais. está batendo muito e ele está aí na beira, porque se ele reclama muito, se ele bate muito, para ser expulso é um passo. É verdade. E ele tem que saber que ele é um jogador diferenciado dentro Que do ele Flamengo. é a Que referência. ele é caçado pelos adversários, que ele vai ser caçado pelos juízes. Então não adianta você ficar discutindo, porque ele não é o árbitro, ele é jogador. E outra coisa, essa mania eu acho que vem do Campeonato Carioca, porque no Campeonato Carioca, entre aspas, respeitaram demais o Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Eu tô falando da arbitragem. Ela estava se sentindo intimidada com o Ronaldinho Gaúcho. Com a presença dele. Com a presença dele. Agora, com o tempo, eles vão começar a perder um pouco o respeito. Vão começar a dar cartão amarelo, porque eu nunca vi. Até porque o Ronaldinho Gaúcho, ele se tem um defeito, é, digamos assim, a falta de respeito com a arbitragem, né? Exatamente. Exatamente. Agora, numa jogada do Guerron pelo lado direito, uma jogada nas costas do Léo Moura. Em cima de quem? Do Williams. Exatamente. Depois de passar pelo Williams, o ex-jogador da LDU passou pro Heracles. Que mostrou a sua força, né? Que não tem tantos cabelos assim, o Heracles, né? É verdade. Aí o Flamengo já Heracles no fim do primeiro tempo. Já Heracles, exatamente. É. Lembrando que Heracles é Hércules em grego, né? Exatamente. Aí no final do primeiro tempo ele fez um gol engraçado, um zagueiro chegando como elemento surpresa no time do Atlético Paranaense. Esse Heracles é bom lateral esquerdo, hein? A lateral esquerda? É, lateral Ele vem esquerdo. da base do Atlético Paranaense. É, mas é mais bom um lateral da esquerdo, base. hein? Mais um da base do Atlético Paranaense. É verdade. E aí depois do primeiro tempo que a gente viu sucessão de erros do time flamenguista, o Vanderlei Luxemburgo sacou o Muralha, botou o Negueba, sacou o David e botou o Jael. Por que os dois erraram tanto, Bruno Ávila, o Muralha e o David nessa partida? O Muralha, por mais que ele venha entrando, ele joga 3 minutos, 5 minutos. Eu acho que ainda é muito pouco para um jogador adquirir consistência, né? Encaixar com o time. O ritmo, né? O ritmo, exatamente. Já o David já não tem como te explicar bem. Parece que é a inconstância de quem está chegando perto do fim da carreira, né? Não, e além disso, né? O David, como eu falei, a falta de bom rendimento do ataque geralmente é consequência da falta de bom rendimento do meio de campo, né? E além disso, os dois laterais do Flamengo não subiram muito pro ataque no primeiro tempo. Principalmente o Léo Moura. O Léo Moura Exatamente. parecia que não queria se apresentar da bandeirinha de córner do Cláudio Moacir. Exatamente. Pois é, esse que é um problema. Entendeu? O Flamengo, ele ficou refém demais do Ronaldinho Gaúcho e do Thiago Neves. E entendeu? talvez, e até um pouquinho mais o Júnior César. Vocês não acharam isso, não? Eu acho que o time do Flamengo precisa colocar no seu elenco principal 5 jogadores da base. Quais são? O Frausch, Concordo. o Luiz Felipe, o Muralha. Colocar de vez. Colocar de vez, já para começar logo no Aham. jogo. Luiz Felipe, Luiz Antônio, Negueba Luiz Antônio e tá o Diego machucado, né? Maurício. Não, tudo bem, mas se ele não tivesse machucado, Luiz Antônio, o Negueba e o Diego Maurício. O Negueba e o Diego Maurício precisam levar um bom papo com o treinador, entendeu? Principalmente o Diego Maurício, para pararem de ser individualistas, né? O Diego Maurício, então, mais ainda do que o Negueba. Porque o Negueba, até certo ponto, ele ainda não é tanto, né? Mas o Diego Maurício precisa levar uma boa conversa com o Luxemburgo, né? Deixa eu soltar até uma declaração polêmica. Pra mim, o Negueba ou tá querendo ser lateral ou tá querendo virar peladeiro do aterro. Porque, pelo amor de Deus, ele sempre faz aquela jogada de ir pra linha de fundo e cruzar pro meio da área. Por que ele não arrisca ir pro gol? Vai pro gol, já que tá na boa fase, vai lá, querendo mas driblar todo mundo. ele entrou meio pra fazer isso, pra ser um ponta. Eu acho que ele não chuta pro gol por falta de confiança. É. Um jogador que já está Exatamente. acostumado a jogar pelas pontas e servir, não de fazer os gols. Exatamente, isso aí, alguém tem que chegar pra ele e dizer, olha, você tem confiança, você tem potencial. Eu não sei se ele voltou da sub-20 cheio de mar e alguém deslumbrou, alguém falou com ele, não deslumbra. Mas ele ainda tem um outro problema, além de não chutar,
o passe dele é meio deficiente. É, Ele bastante. tem verdade. um problema de passe que ele deve treinar bastante, porque tem o que melhorar e muito ali ainda. Teve E se eu fosse o Luxemburgo, eu faria uma escolinha do professor Lucha com o nosso querido Williams. a diferença entendeu? do professor Raimundo é que o salário, ó, É, vai lá pra cima. é enorme, né? Entendeu? Eu tiraria ele por pelo menos um mês do time, entendeu? E aí eu faria treinamento só de passe com o Williams. Só passe. Pra ver se ele aprende a passar a bola. Entendeu? Aí ele vai acabar se esquecendo de marcar. Aí você vai ter que parar mais um mês. Não, Marca. Não, isso depois dos treinamentos. Depois dos treinamentos normais, né? Aí eu tiraria ele, né? Aí faria Williams, vamos fazer um treinamento de passe. Aí você vai lá, passa para mim, não sei o que, passa para o outro representante da comissão técnica, não sei o que, só passe. sim. Aí veio o segundo tempo, gol aos 35 segundos. Isso que matou o time do Flamengo. Matou por quê se tinha 45 minutos ainda? Mais de 44 minutos para fazer. Dá um desânimo no time quando isso acontece. O time olha pra trás, vê o time tomando gol, desanima, perde até as forças pra reagir. Exatamente por isso. Porque o time já não estava muito bem no primeiro tempo, né? O Sim. Luxemburgo mudou o time taticamente muito, né? Com as entradas do Jael e do Negueba, né? É. Aí você tenta uma outra formação. E logo no primeiro ataque do adversário, o adversário vai lá e faz 2-0. Faz 2-0 até de novo numa bela jogada do Guerron. O Guerron, nome do jogo. Sim. Ele deu Bela jogada do Guerron, aonde o Wellington foi meio mole, né? Na dividida, né? Você acha? Eu achei que foi mais mérito do Guerron. Tá, tudo bem, foi mérito do Guerron, mas o Wellington foi meio mole, né? O Wellington não podia ter tomado aquele drible. Ou melhor dizendo, não deveria ter tomado aquele drible. Aí ele conseguiu, na saída do Felipe, ele marcou o segundo gol do time do Rubro Negro do Paraná. Aí o Felipe ficou vendido, né? O Felipe não tinha como, foi indefensável. Aí a ideia do Luxemburgo na reta final foi tirar o Júnior César e colocar o Diego Maurício. Vocês não acharam assim aquela tática do perdido de 2, perdido de 1000? Foi totalmente essa tática, né? Mas na verdade o Luxemburgo tinha que partir para essa tática mesmo. Não tinha muito jeito, não. Entendeu? Ainda mais depois que o Atlético Paranaense teve o seu único homem de ataque, o único homem que estava indo bem nos contra-ataques, que era o Guerron, ele foi expulso. Também justamente expulso. E aí acabou comprometendo o time do Atlético. O time do Atlético ficou com os 10 jogadores atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola, em Agora torno da acho que área. é 10-0-0, né? 10-0-0. É verdade. Exatamente. E ainda mais que o nosso querido Antônio Lopes, o delegado, né, delegou que o Atlético Paranaense iria ficar sem atacante, né? Depois entrou aquele Fran Sérgio. Isso. O Fran Sérgio que, enfim, não entrou para ser atacante, né? O Fran Sérgio já foi centroavante em alguns jogos, né? Mas ele... Na Sul-Americana, por exemplo. Né? Mas ele é volante, se eu não me engano. Aí colocado de centroavante. Dessa vez o Lopes não foi tão zagalístico, né? E nem Jedi. Exatamente. Então Jedi a esse ponto, né? Mas ele foi Jedi, sim, a ponto de não botar nenhum atacante, né? Pra tentar recompor. Aí já não foi nem zagalístico, nem Jedi. Já foi pônei maldito, né? Agora, na hora do gol do Wellington, foi numa cobrança de escanteio, né? Numa sobra de cobrança de escanteio. Foi poderíamos chamar o Bruno Ávila de gol mão boba, porque o Diego Maurício fez aquele passe assim com a mão, assim, ele se dedurou, depois que a bola bateu na mão dele, ele olhou pro árbitro e colocou a mão pra trás. Mas vem cá, será que foi o gol sentido? Ele tava com a mão na posição sentido, né? Pode ser. De repente, o gol missão cumprida, né? Já que a torcida pede tanto a missão dele de fazer alguma coisa nesse time, ele fez um gol. Aí ele mostrou pra torcida, tipo, missão cumprida, fiz alguma coisa. Ou então,
O gol limpão do suor, né? Também. Por que vocês acham que o Diego Maurício caiu tanto de produção do ano passado, quando ele praticamente ele salvou o Flamengo do rebaixamento para cá? Compararam ele ao Drogba. Eu acho que ele se achou muito novo Drogba. Você concorda, Bruno? Eu acho que eu já não concordo, não. Eu acho que o Diego Maurício caiu o rendimento dele mesmo mais por causa de ter ficado no banco de reserva, deu uma desanimada, teve proposta para o exterior e Mas ele ele não foi pode negociado. ser titular ou não, Bruno? Atualmente, não. Eu acho que ele pode. Atualmente, eu acho que não. Eu acho que ele é jogador de segundo tempo, e aí mostrando, né, o futebol dele, jogando direito, jogando bem, aí ele pode, de repente, voltar a ser titular do Flamengo, mas atualmente ele vem mostrando um futebol de segundo tempo. E do lado do Atlético Paranaense, a equipe de Antônio Lopes, eu acho que fez o correto. Jogou de maneira correta, apenas assim. Se propôs, vamos tentar arrancar um empate aqui, se conseguir a vitória, melhor. Aí estava bem armado, chamou bastante o Flamengo. Destaque para mim, além do Guerron, o Manuel jogou muito bem na zaga. O goleiro Renan Rocha jogou de maneira fantástica, fechou o gol em boa parte do jogo. O Rafael Santos também não complicou, né? Não complicou. Não complicou. Verdade. Aquele menino também, cabeludo, o Renan, jogou bem também. Achei também uma boa partida dele. E eu achei o Heracles numa boa partida também. Eu também gostei, foi do lateral direito, o Edilson. Sim. Edilson. Ele deu um olé, a gente tava falando O David. deu um drible no David. O David parecia que tava, sei lá, com labirintite. Ele foi pra lá, foi pra cá, caiu, puxou o pé e ficou tontinho. Parecia aqueles boneco de posto, né, cara? É verdade. Agora, Pareceu o Peter Crouch, né? Que é o bonecão do posto pro Globo Esporte, né? e a postura do... Então você quer dizer então que o David então parecia aquele João Sorrisão? João Sorrisão, que é pequenininho, né? A postura bem diferente do Atlético, bem diferente do time que enfrentou o Flamengo na Sul-Americana. Sim, sim. Acho que estava mais motivado, vocês acham? Pode ser, né? Até porque era o time titular, né, o Vinícius. É uma coisa já bem diferente em relação ao time reserva, né? Vocês acham que o Lopes motivou mais do que o Renato? Olha, o Lopes, rapaz, ultimamente ele tá muito parecido com o Celso Roth, né? Aquela garrafa de 2 litros. Né? Que começa bem, mas perde o gás. Entendeu? Ultimamente ele tá muito Celso Roth. Entendeu? Você acha que por isso ele foi contratado, então, para salvar o Atlético dessa incômoda zona de rebaixamento? Por isso que eu não sei se ele salva, né? São 15 rodadas. Sim, é verdade. Agora, voltando a falar do rubro-negro carioca, o Jornal Lance disse de ponto morto para marcha ré, cronista do Cláudio Portela. Você acha também, Bruno? É por aí, né? O Flamengo ficou no ponto morto, estacionado na esquina por algumas rodadas e agora começou a ir para trás. Então, instaurou-se a marcha ré mesmo. O Flamengo estava em 7ª marcha, né? Acelerando tudo. Agora passou para ponto morto e agora está na marcha ré mesmo. Concordo. Mas a única coisa que eu não concordo é afirmarem que a crise está rondando a Gávea. Eu não vejo como crise, eu vejo um mau momento. Mas o Quaresma, tem um protesto aí da torcida do Flamengo marcado para hoje, né? Protesto do Flamengo, correção, peruano. Como sempre, né? O peruano fazendo bagunça na frente da Gávea em vez de deixar o Flamengo ir na paz, né? Tentar se contornar a situação na paz. Mas só que o problema é o seguinte, né, meu amigo? Para quem quer ser campeão, ficar 8 jogos sem ganhar é complicado, né? Não é verdade. Mas, realmente, protesto, o ideal seria que o protesto fosse pacífico, né? Mas a gente sabe que alguns não são tanto, né? O histórico do Flamengo não é de protestos pacíficos, exatamente. Não, a única coisa que eu não concordo são protestos às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Eu acho que isso é aquele horário que você tem que trabalhar e que você tem que render. Eu acho que time de futebol, se você quer um ótimo protesto, você tem 2. Ou então você paga o seu ingresso, porque eu não concordo que diretoria fique dando ingresso à torcida organizada, porque tira a renda
do clube, Do- é e do o clube clube. é muito mais importante que qualquer torcida. Apoiado. E outra Concordo. coisa, ele tem que pagar o ingresso. Ele quer protestar, fica lá no Engenhão assim, ó, bu, o tempo inteiro. Se Aham. ele tiver pulmão para ficar bu a 90 minutos, ele tem direito para isso. Mas ele pagou para ficar xingando o time do Flamengo. E outra, ele não vai aos jogos. Isso também é um outro protesto. Agora, você ficar indo em concentração de jogador, você perseguir jogador, você ficar Não, isso daí não. discutindo com o técnico, você ficar marcando essas coisas lá via internet, Facebook, Orkut, ou que o diabo que o carregue, entendeu? Nessas coisas, isso não adianta, isso apenas deixa os jogadores mais chateados, Mais nervosos. e aí sim a crise vai cair em cima da Gávea. Segundo o Vanderlei Luxemburgo, não vai pedir demissão porque existe um planejamento certo. E nem tem que pedir demissão, não. Nem tem que pedir demissão. Por quê? Eu acho que uma demissão agora seria fora de hora. Agora, o problema é o seguinte, ele tá batendo demais na tecla de que esse time que salvou é o mesmo que estava ano passado, quase foi rebaixado. Podem até ser as mesmas peças, mas ele não eu acho que ele tem que olhar para frente. Uma perguntinha só. Tinha Ronaldinho e Thiago Neves no ano passado? Não Tinha tinha. o Pois Felipe? é. Tinha o Felipe? Não. Não. Era o Marcelo Lomba. Pois é. Era o Marcelo Lomba. Agora, ele negou perda de controle da equipe. Vocês acham que ele não perdeu mesmo o controle da equipe? Eu acho que ele perdeu um pouco, sim. Eu discordo, eu acho que ele perdeu um pouco a mão. Já houve, né, jogadores fazendo protestos, vamos dizer, Velados. E tem outra, já tá até meio que melando um pouco a preleção dele. Você já sabe do que eu me refiro, né? Sim. Ao fato que ocorreu no... Ao fato que ocorreu. A flatulência. Né? Exatamente. Então, de certa forma, já querem criar uma rixa com ele para poder o Luxemburgo sair do time. E isso é muito grave. Já tinham jogadores algum tempo atrás que estavam reclamando. Então, é bem capaz do Luxemburgo cair se mantiver esses resultados pífios. Será que os jogadores são a favor da entrada de Renato Gaúcho? É porque o Renato tá por aí, né? Tá dando sopa por aí. Se derrubar é pênalti, né? Falando em Renato Maurício Prado falou em alguns problemas extracampo. Dentre eles seria porque o treinador fica insinuando a cada preleção de que é um grande vencedor e que outros jogadores são obrigados, entre aspas, a obedecer às suas ordens. Olha só. Tudo bem que ele é um grande vencedor, mas daí a ele ficar dizendo isso, Luxemburgo, peraí, né? Vencedor que é vencedor não fica se vangloriando o tempo todo. É verdade. Verdade. Agora, a Patrícia Amorim confia no trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Lógico que ela tem que confiar. Ela é a presidente e ele é o funcionário dela, né? Agora eu vou perguntar aqui uma coisa... Muito bem remunerado, né? Vou perguntar- Diga-se de passagem. Vou perguntar aqui uma coisa que eu acredito que seja a pergunta de muito torcedor flamenguista. Cadê o Luiz Augusto Veloso nesse momento? O Luiz Augusto Veloso é diretor de futebol do Flamengo. Cadê que ele não se pronuncia em nenhum momento? Ele está sumido há muito tempo. Eu lembro dele só assumindo a posição dele de diretor de futebol. Poucas vezes ele apareceu na mídia falando sobre o futebol. É verdade, onde está? Mas vem cá, quando ele foi presidente do Flamengo, né, lá nos anos 90, ele também, assim, o Flamengo passou por algumas crises, vendeu o Djalminha, Ele perdeu a base vendeu- toda do time campeão vendeu o brasileiro em 92. Marcelinho, exatamente, e ele sumiu, ele declarou pouquíssimas coisas, né? Então já é uma característica dele mesmo. É verdade. Agora, o Globo estampou Poço Rubro-Negro sem fim. Vocês acham que está tão sem fim assim o time rubro-negro? Também não é para tanto, né? Tem jeito. Tem jeito, assim, o jeito que o Globo descreveu a situação do Flamengo foi meio que muito dramático, né? Parecia que ele estava na última posição do Campeonato Brasileiro. Eu também acho. Agora, Parecia que estava na situação do Duque de Caxias, lá embaixo e sem chance de vencer. agora, qual é o jeito que vocês acham que o Flamengo pode ter? O Flamengo primeiro tem que voltar a jogar como o Flamengo, né? Jogar com vontade,
entendeu? Com garra, entendeu? Com determinação. Vocês não acharam que teve muita garra ontem? Vinícius, até teve, Vinícius. né? Até o Atlético Paranaense fazer 2-0, né? Aí depois, mais ou menos, né? Não, peraí, nos últimos minutos eu só vi Flamengo na área, Flamengo nos- chutando, e salve em cima da linha, goleiro Aí depois da expulsão do jogador do Atlético, né? do Guerron. Entendeu? Depois da expulsão do jogador do Atlético. Fernando Quaresma, o que esperar do Flamengo pro jogo contra o Botafogo? Olha, o time do Flamengo é um time bom, é um time que realmente ele pode aí reverter essa atual situação que está pairando na Gávea. E é um jogo duro, e clássico é clássico, não tem favorito. Agora, se o Flamengo perder novamente, aí a batata do Lucha, do nosso Pô Fechou, vai começar a assar. Pra você concorda, Bruno? Concordo. Eu acho só que o Flamengo no jogo contra o Botafogo, ele pode ser, de repente, uma surpresa. Eu também acho. Eu tô achando que vem uma surpresa aí no Flamengo e Botafogo, até porque o Louco Abreu tá falando muito, e quando o Flamengo ele é provocado, aí ele joga como Flamengo. Então, Olha, o Louco Abreu, ele é um marqueteiro de primeira, né? A lá Ele Túlio Maravilha, adora né? falar muito, a lá né? Túlio Maravilha, né? A lá Túlio Maravilha. Só que tem que o Túlio Maravilha falava e fazia, né? E É o Louco? verdade. E o Louco Abreu? O Louco fala Abreu- e não faz? O Louco Abreu fala e faz mais ou menos, né? Faz Fala nas e faz coxas. mais ou menos. Faz nas coxas pra você? Não, nas coxas não. Ele mais é um, qualidade pra ele é isso, um né? grande jogador, E agora, a grande vantagem, né, para o Flamengo é que o Botafogo não vai ter o Elkson. Né. Agora, Michael Mas Suel tem o volta? Louco Abreu, né? Tem o Louco Abreu, mas assim, o meio de campo do Botafogo vai ficar muito fragilizado, né? Então, eu acho que vai dar jogo. Diniz, e que Flamengo esperar pra esse Flamengo e Botafogo? Olha, um Flamengo. Espero que o Flamengo jogue com muita vontade, entendeu? Com muita determinação, entendeu? Porque senão, meu amigo, não tem jogo, não. Tá certo, o Giro Rubro-Negro vai ficando por aqui, mas ainda há tempo pro recado final de Bruno Ávila. Meu recado final, mais uma vez, um momento PVC, né? Opa. Vocês sabiam que o Thiago Neves não marca desde aquele jogo do Flamengo e Grêmio, do dia 30/7? Sabia. Aquela rodada em que todos os times do Rio venceram. Acho que foi a última, né? Que todos os times do Rio venceram, Acho que né? sim. Então, assim, muito tempo sem fazer gol. Tá na hora dele voltar a fazer os gols dele e mas ajudar o Flamengo. isso daí até, para um jogador de meio de campo, E que- ô Bruno, e que é se até machucou aceitável, né? No meio do caminho ele se Pior machucou. é aquele É. Diogo dos Santos que tá há 1 ano e 1 mês sem fazer gol. E ele é atacante, né? E ele é atacante. Mas ele também teve machucado, né? Fernando Quaresma, seu recado final. E o meu recado final também vai ficar por conta desse grande jogo, pedindo paz realmente aos estádios que as torcidas vão para torcer. Caso mais uma nova derrota aí do Flamengo perante o Botafogo, que a torcida saiba incentivar mais do que criticar o time. Fernando Diniz, seu recado final? O meu recado final vai pegando um pouquinho do que o Quaresma falou, concordo exatamente com o que ele falou, perfeito. E também vai para o gramado do estádio do Macaé. Mais um gramado do Rio de Janeiro que está em condições ruins. Gente, vamos olhar mais pelos nossos gramados, hein? É verdade, olho neles. Meu recado final vai para Ronaldinho Gaúcho. Opa! Ronaldinho Gaúcho, eu admiro a maneira como você tem carregado o Flamengo nas costas, mas foi simplesmente ridículo o capitão da equipe rubro-negra não querer se pronunciar sobre a derrota em Macaé. Ridículo, lamentável mesmo, hein, R10? E se você quer uma formação de verdade, venha para a Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o Debate Bola 4 Linhas via YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral.
youtube.com/blog 4 Linhas. A vitória do Fluminense, o empate do Vasco, a goleada sofrida pelo Botafogo e um giro por toda a bola que rolou pelo país afora, ainda hoje na edição do programa 4 Linhas, que você pode acessar no nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.